O dia de Gabriela começou mal, e o motivo foi uma ligação inesperada da vila onde ela e o marido possuíam uma casa de campo. Enquanto se preparava para sair para o trabalho, recebeu uma chamada da vizinha, que parecia agitada. Gabriela, aconteceu algo sério aqui. Não sei como, mas sua cerca queimou por completo. A notícia deixou Gabriela furiosa. Ela e o marido haviam instalado aquela cerca há menos de 3 meses, e o investimento tinha sido significativo. Era evidente que precisaria ir até lá para entender o que havia acontecido e descobrir quem era o responsável. No entanto, isso exigiria faltar ao trabalho, o que não era simples. A escola onde Gabriela lecionava tinha recentemente trocado de direção, e o novo diretor era rigoroso quanto a faltas, deixando claro que desaprovava professores ausentes. Mandar o marido resolver a situação seria uma opção, mas ele estava viajando a trabalho há dias. Mesmo que pudesse ir, Gabriela sabia que não ficaria tranquila. Vitor detestava lidar com conflitos ou buscar explicações. Essas responsabilidades quase sempre recaíam sobre ela. Sem alternativas, Gabriela começou a se preparar para lidar com a situação sozinha. Ao sair de casa e trancar o apartamento, ouviu a porta da vizinha se abrir. "Gabriela, você ouviu? Tivemos outro roubo aqui no prédio", disse indignada Dona Nilda, a aposentada que morava em frente. "Já é o terceiro no nosso prédio. E dizem que, no bairro, já roubaram umas 30 casas." Gabriela já tinha ouvido rumores sobre os roubos, e aquilo a deixou preocupada. Deixar sua casa sem supervisão parecia arriscado, mas ela não podia esperar o retorno do marido, pois precisava resolver o problema na casa de campo com urgência. Foi então que se lembrou da sogra. Vitor havia comentado uma vez que sua mãe, Olívia, estaria disposta a ficar no apartamento deles, caso fosse necessário. Esse comentário foi feito quando os primeiros casos de roubos começaram a surgir na região. A relação entre Gabriela e Olívia, porém, era complicada. Desde o início do casamento, a sogra frequentemente a criticava pela falta de filhos. "Todas as minhas amigas já têm netos na escola, mas parece que isso nunca será o meu destino", lamentava Olívia constantemente para o filho. Apesar de saber que Gabriela e Vitor já tinham feito inúmeros exames e tratamentos, sem sucesso, Olívia não poupava comentários sobre a ausência de netos. Por isso, Gabriela evitava ao máximo encontrá-la. Dessa vez, entretanto, ela teve que pedir ajuda. Durante um intervalo entre as aulas, ligou para Olívia e explicou a situação da casa de campo. "Você poderia ficar no nosso apartamento por enquanto? Prometo voltar o mais rápido possível." Para sua surpresa, Olívia concordou sem objeções. Mais tarde, na sala dos professores, uma colega que lecionava inglês ouviu Gabriela comentar sobre o plano e perguntou: "Você não tem receio de deixar sua sogra sozinha em casa?" "Por que teria? Se os ladrões tentarem entrar, ao menos vão perceber que há alguém no apartamento", respondeu Gabriela, tentando manter a calma. No entanto, à noite, já em casa, Gabriela começou a refletir sobre os recentes relatos de violência em assaltos. Por mais que tivesse suas diferenças com a sogra, nunca desejaria que algo de ruim acontecesse a ela. Foi então que se lembrou de André, marido de uma amiga que trabalhava como chefe de segurança. "Juliana, será que o André poderia me ajudar? Se conseguíssemos instalar uma câmera no apartamento, seria ótimo. Mas precisa ser ainda hoje, se possível." Surpresa com o pedido, Juliana concordou em ligar para o marido. André ouviu atentamente e prontamente se dispôs a ajudar. Naquela mesma noite, quando Gabriela voltou para casa, André apareceu com todo o equipamento necessário. Rapidamente, ele instalou a câmera e configurou o aplicativo no celular dela. Antes de sair, brincou com um sorriso: "Não vá usar isso para vigiar seu marido, hein? Use com sabedoria. Qualquer coisa, é só me chamar." Gabriela sentiu um alívio imediato. Agora, com a câmera instalada, ela podia monitorar o apartamento pelo celular sempre que quisesse. Mesmo com o relacionamento complicado com Olívia, ela ainda se preocupava com a sogra. Saber que poderia agir rapidamente em caso de emergência, como um possível assalto, a deixou mais confiante. Na manhã seguinte, depois de receber Olívia em sua casa, Gabriela seguiu para o vilarejo. Decidiu não contar nada sobre a câmera instalada, considerando desnecessário. Ao chegar à casa de campo, sua tranquilidade foi rapidamente substituída por choque. De longe, avistou o espaço vazio onde antes ficava a cerca. Aproximando-se,
Viu que a estrutura recém-construída tinha sido completamente reduzida a cinzas. Enquanto tentava processar a cena, foi interrompida por uma voz infantil atrás de si. Tia Gabriela, por favor, me desculpe. Ela se virou e encontrou o vizinho Theo, um garotinho com o rosto sujo e os olhos marejados. Ele parecia prestes a chorar, mas continuou, com a voz quase sumindo. Eu não sei como aconteceu. Eu queimei sua cerca, mas não queria. Só queria assar umas batatas na fogueira. O vento soprou, e de repente, a cerca começou a pegar fogo. Teria queimado tudo se os vizinhos não tivessem ajudado a apagar. Apesar de ter apenas 5 anos, Theo falava com tanta seriedade que Gabriela, em vez de brigar, apenas suspirou e sorriu. O que eu vou fazer com você, pequeno incendiário? Vamos comer algo primeiro. Estou faminta. Depois tomamos um chá e pensamos em como resolver isso. Gabriela conhecia bem o menino. Ele morava na casa ao lado e era querido por todos na vila, apesar de sua situação difícil. Há alguns anos, Theo vivia com a mãe, que trabalhava como vendedora no mercado local. Ela o criava sozinha, e a identidade do pai era um mistério para todos. Anos atrás, a mãe de Theo se casou com Nicolas, um homem recém-chegado ao vilarejo. No início, tudo parecia promissor, mas a felicidade foi breve. 1 ano após o casamento, a mãe do menino faleceu, vítima de um câncer descoberto tarde demais. No começo, Nicolas cuidou do enteado, mas, com o tempo, começou a negligenciá-lo. Entregou-se ao álcool e, agora, era visto frequentemente bêbado, abandonando qualquer responsabilidade. Gabriela já havia tentado conversar com Nicolas diversas vezes, mas suas palavras nunca surtiam efeito. A situação de Theo preocupava a todos na vila. Os vizinhos faziam o possível para ajudar, levavam comida, doavam roupas e ofereciam o que podiam. Assim, o menino sobrevivia, enquanto o padrasto gastava seus dias bebendo com amigos. Após preparar um prato rápido de sopa para Theo, Gabriela observou comer com apetite e perguntou: seu padrasto ainda não mudou? Continua bebendo? Com a boca cheia, Theo assentiu e, após engolir, respondeu: ele bebe. E quando bebe, chora. Fala da mamãe, reclama que ela me deixou. Eu digo que ela está no céu e não pode ouvir, mas ele continua falando as mesmas coisas. Gabriela sentiu um nó na garganta. Com ternura, acariciou os cabelos do menino e disse: não fique triste, querido. Vamos pensar em algo para ajudar você. Já passou da hora de resolvermos isso. Com determinação renovada, Gabriela concluiu: acho que está na hora de acionar o conselho tutelar. Eles precisam intervir. Não dá mais para deixar você nessa situação. Com a ideia fixa de resolver a situação de Theo assim que voltasse para a cidade, Gabriela se dedicou a concluir as pendências no vilarejo. Já era fim de tarde quando ela foi até o outro lado da vila, onde morava o carpinteiro responsável por construir sua cerca. Após negociar um valor, combinou com ele a reconstrução da parte queimada. Ao sair de lá, percebeu que não conseguiria pegar o último trem de volta para casa, pois ele já havia partido. Suspirando resignada, decidiu passar a noite no sítio. Sentada no sofá, pegou o celular para verificar a câmera de segurança instalada no apartamento. Nada de incomum aparecia. O corredor estava vazio, e o som ao fundo indicava que Olivia estava assistindo a sua novela favorita, como sempre. Desligando o celular, Gabriela resolveu ir para a cama mais cedo, planejando pegar o primeiro trem na manhã seguinte. Dormiu profundamente e, ao amanhecer, levantou-se rapidamente e se arrumou. A estação ficava a poucos minutos de caminhada, e logo ela estava lá. O trem matinal, como de costume, estava lotado de trabalhadores indo para a cidade. Ao avistar um único assento disponível, hesitou por um momento. Ele ficava ao lado de um homem que aparentava estar em situação de rua. Mesmo relutante, decidiu sentar-se, temendo que o próximo vagão estivesse ainda mais cheio. Para sua surpresa, apesar das roupas surradas e desgastadas, o homem não tinha o odor forte que ela esperava. Enquanto se acomodava, Gabriela pegou o celular para passar o tempo verificando as imagens da câmera de segurança. Foi então que algo chamou sua atenção. Sua sogra abriu a porta para um visitante desconhecido e começou a conversar com ele. Curiosa, Gabriela se concentrou no vídeo para tentar ouvir a conversa. Nesse momento, percebeu que o homem ao seu lado olhava fixamente para a tela do celular. Ele tremia levemente, e Gabriela,
agora intrigada, o encarou. Para sua surpresa, o homem parecia jovem, com os olhos cheios de lágrimas, e não desviava o olhar da tela. Você está bem? Perguntou Gabriela, a voz trêmula de curiosidade e preocupação. O rapaz respirou fundo antes de responder. Eu conheço essa mulher. Minha mãe adotiva me deu uma foto dela antes de morrer. Ela me disse que essa mulher era minha mãe biológica. Nunca imaginei que tinha sido adotado. Desde então, carrego essa foto comigo. Quer ver? Ele rapidamente tirou uma pequena fotografia do bolso. Gabriela mal podia acreditar no que via. A imagem mostrava Olivia, anos mais jovem, mas inconfundível. O formato do nariz, os olhos e a pequena pinta acima do lábio não deixavam dúvidas de que era ela. A mãe de Vitor, seu marido. Ambos voltaram a olhar para a tela do celular, e o coração de Gabriela disparou. A câmera mostrava Olivia permitindo que o visitante entrasse. Foi então que ela percebeu algo ainda mais chocante. O homem no vídeo era idêntico àquele sentado ao seu lado. Gabriela ficou completamente atordoada. A confusão em sua mente só aumentava, e uma forte dor de cabeça começou a se instalar. Tremendo levemente, ela pegou um comprimido na bolsa, engoliu rapidamente e respirou fundo antes de dizer: Escute, eu não entendo nada disso, mas precisamos esclarecer. Me diga exatamente onde e como você conseguiu essa foto. As palavras saíram quase automáticas, enquanto ela mal processava o que estava acontecendo. Incapaz de lidar com um turbilhão de informações, Gabriela saiu apressada, sem acreditar no que acabará de ouvir e ver. Seus passos eram rápidos, mas sua mente estava lenta, sobrecarregada de perguntas sem resposta. Completamente absorta em suas próprias dúvidas, Gabriela nem percebeu que o rapaz a seguia de longe, mantendo uma certa distância. As ruas pareciam um borrão, e ela seguia adiante, sem saber ao certo para onde ir ou o que pensar. Durante o trajeto, Gabriela tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Quem era aquele estranho, e por que ele havia aparecido em sua vida e na de sua sogra de forma tão repentina? Gabriela mal teve tempo de abrir a porta quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz de Vitor, seu marido, parecia desesperada. Gabriela, estou em apuros. Ele começou a falar quase gritando. Sofri um acidente. Uma pessoa ficou ferida, e preciso de dinheiro urgente. Caso contrário, vão me prender. Ela tentou perguntar onde ele estava, mas Vitor não a deixou falar. Por favor, transfira todo o dinheiro que temos no banco. Vou te enviar os dados agora. Faça isso o mais rápido possível. Estou implorando. Sem pensar duas vezes, Gabriela correu até o banco e fez a transferência de toda a quantia disponível. Logo depois, ligou novamente para Vitor. Está feito. Como você está? Se machucou? Perguntou ela, ainda preocupada. Estou bem. Foram apenas ferimentos leves, mas preciso descansar no hospital. Só peço que não conte nada para minha mãe, ok? Respondeu ele com a voz aparentemente fraca. Onde você está? Vou agora mesmo te visitar, disse Gabriela, aflita. Não venha. Os médicos recomendaram repouso absoluto para que eu me recupere rapidamente, respondeu Vitor, com firmeza. Gabriela, ainda atordoada com os eventos, aceitou a explicação, mas continuava inquieta. Ao chegar de volta ao apartamento, sua preocupação aumentou ao perceber a porta destrancada. Entrando apressada, encontrou Olivia caída no corredor, segurando o peito. Sem perder tempo, Gabriela chamou a ambulância e começou a realizar massagem cardíaca na sogra, tentando mantê-la consciente. Para sua sorte, os paramédicos chegaram rapidamente, administraram os primeiros socorros e levaram Olivia ao hospital. Um dos médicos explicou. Ela sofreu um ataque cardíaco. Se alguém estivesse com ela desde o início, a situação poderia ser menos grave. Agora, só resta esperar e torcer pelo melhor. Enquanto a ambulância partia, Gabriela sentou-se na cadeira mais próxima, completamente exausta. Os eventos recentes a deixaram desnorteada, e o peso da culpa caiu sobre seus ombros. Deixar Olivia sozinha para proteger o apartamento parecia, naquele momento, uma decisão tola e insensata. Determinada a corrigir seus erros, Gabriela decidiu que ficaria ao lado de Olivia, acontecesse o que fosse. Aquela noite foi longa e sem descanso. Quando o dia amanheceu, Gabriela foi até o trabalho e entregou um pedido de licença ao chefe, que, ao perceber seu estado,
autorizou sem questionar. Durante o dia, Gabriela tentou ligar várias vezes para Vitor, mas ele não atendia. Pensando que talvez estivesse ocupado ou descansando, decidiu ir ao hospital para visitar Olívia. Nos dias que se seguiram, Gabriela permaneceu ao lado da cama da sogra, que parecia piorar a cada dia. Os médicos balançavam a cabeça, indicando que não havia muito mais a ser feito. Com a idade avançada e a saúde já debilitada, qualquer estresse adicional poderia ser fatal. Gabriela, apesar de tudo, mantinha fé e rezava pela recuperação de Olívia. Até que, certa noite, enquanto se preparava para ir embora, a idosa abriu os olhos e, com uma voz fraca, sussurrou: "Onde estou? Gabriela, o que você está fazendo aqui?" Imediatamente, Gabriela sentou-se à beira da cama, segurou a mão de Olívia e respondeu com alívio e alegria: "Que bom que a senhora acordou. Fiquei tão preocupada." A senhora teve um ataque cardíaco e foi trazida para o hospital. Após observá-la por alguns segundos, Gabriela decidiu perguntar. Os médicos disseram que isso foi causado por um grande estresse. "A senhora pode me contar o que aconteceu naquele dia?" Olívia hesitou por um momento, seu semblante mostrando medo e angústia. Gabriela quase se arrependeu de ter feito a pergunta, considerando o estado frágil da sogra. No entanto, de forma inesperada, Olívia começou a falar em um tom baixo e vacilante. "Eu tinha acabado de completar 18 anos. Era tão jovem e tola. Conheci um rapaz na casa de uma amiga e me apaixonei perdidamente. Ele era 5 anos mais velho que eu, e eu pensei que ele fosse o homem da minha vida. Mas ele tinha outros planos. Não queria se casar comigo e, quando descobriu que eu estava grávida, fugiu para o norte. Nunca mais o vi." Olívia fez uma pausa, claramente lutando com as memórias dolorosas. Gabriela, vendo sua aflição, tentou tranquilizá-la. "Por favor, não se preocupe com isso agora. A senhora precisa descansar." Mas Olívia balançou a cabeça e continuou, determinada: "Não, Gabriela, eu preciso falar. Esse peso tem me atormentado por toda a vida. Quando descobri que estava grávida, pensei em interromper a gravidez, mas os médicos disseram que isso poderia me impedir de ter filhos no futuro. Então, decidi seguir em frente. Tive 2 meninos lindos, mas para onde eu iria com eles?" Gabriela ouviu em silêncio enquanto Olívia continuava. "Meu pai era alcoólatra, e minha mãe já criava 3 filhos sozinha. Se eu voltasse para casa com 2 crianças, teriam me mandado embora. Eu estava desesperada. Quando dei à luz, abandonei os meninos no hospital. Todas as noites, eu chorava até perder o fôlego, mas sentia que não tinha outra escolha." Olívia fez uma pausa enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto, e Gabriela sentiu uma profunda compaixão. A mulher que sempre parecia tão forte agora revelava uma fragilidade dolorosa e uma tristeza que carregava por toda a vida. Depois de tomar um gole de água, Olívia continuou: "Descobri para qual orfanato eles foram levados. No fundo, sempre tive esperança de que, um dia, conseguiria me reerguer e buscá-los. Mas esse dia nunca chegou." A voz de Olívia se quebrou enquanto o peso das lembranças e do arrependimento transbordava em lágrimas silenciosas. Gabriela segurou sua mão com firmeza, tentando transmitir conforto. Naquele momento, ela entendeu que havia muito mais na história de Olívia do que jamais imaginara. "Uma vez, voltei ao orfanato para tentar saber algo sobre meus meninos. Foi quando me contaram que houve um incêndio. Uma das cuidadoras disse que um dos gêmeos morreu no fogo, enquanto o outro foi adotado no mesmo ano. As palavras mal saíam enquanto Olívia chorava, como se sua alma estivesse em pedaços. Gabriela segurou sua mão com firmeza e tentou confortá-la. "Olívia, por favor, não chore assim. A senhora não pode se abalar tanto. Vamos falar sobre isso mais tarde, quando estiver mais forte." Mas Olívia balançou a cabeça, determinada. "Não, Gabriela, eu preciso falar agora. Não consigo mais guardar isso dentro de mim. E agora sei que meus 2 meninos estão vivos. Por anos, sonhei com eles, sem saber. Depois casei-me com um bom homem e tivemos Vitor, mas ele não sabe que tem 2 irmãos. Nem eu sabia disso, até pouco tempo atrás." Olívia suspirou profundamente, como se liberar aquele segredo tivesse aliviado parte de sua dor. No entanto, as lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto. Gabriela permaneceu ao lado dela, segurando sua mão com firmeza,
tentando transmitir conforto. Embora o destino de um dos gêmeos fosse conhecido, a história ainda era nebulosa. Olivia, com a mão trêmula, tentou pegar o copo de água na mesa, mas estava tão fraca que quase o derrubou. Gabriela segurou cuidadosamente sua cabeça e ajudou-a a beber, antes de perguntar com cautela: "A senhora encontrou um deles? Alguma vez viu um dos seus filhos?" Olivia olhou para Gabriela com tristeza nos olhos e respondeu: "Não o procurei. Foi ele quem me encontrou, enquanto estava preso. Ele começou a me escrever cartas. Quando saiu da prisão, voltou para a vida que conhecia. Ele tinha sido preso por roubo. Um dia, apareceu na minha casa, desesperado por ajuda. Ele sabia que eu conhecia muitas pessoas e frequentava vários lugares. Começou a me pedir informações sobre quem tinha mais dinheiro, sobre pessoas que ele poderia roubar." Com os olhos marejados, Olivia continuou: "Eu, velha e tola, não consegui dizer não. Senti pena do meu Caio. Pensei que, de alguma forma, ajudá-lo me aproximaria dele. Eu sabia que ele não abandonaria aquela vida, mas tinha medo de perdê-lo de novo. Comecei a dar os endereços, e, desde então, todos os roubos na nossa região foram obra dele." Gabriela, chocada, olhou para Olivia incrédula. "Então, quando entraram na minha casa enquanto eu estava fora, foi ele quem veio aqui." Olivia assentiu, envergonhada. Depois de um longo silêncio, como se pedisse desculpas, sussurrou: "Eu não podia deixá-lo do lado de fora naquele dia. Ele e um amigo escaparam por pouco de uma emboscada em um dos apartamentos que invadiram. Sabendo que eu estava na sua casa, eles vieram me procurar. Perdoe-me, Gabriela. Eu não consegui recusá-lo. Eles ficaram apenas algumas horas e depois foram embora. Você nem saberia disso, se não fosse." Gabriela hesitou em mencionar a câmera e que tinha visto tudo, mas decidiu não piorar o sofrimento de Olivia naquele momento. Guardaria essa informação para si, por enquanto. "Mas por que a senhora passou mal? Ele disse algo? Ameaçou você?" perguntou Gabriela, preocupada. "Não, de forma alguma", respondeu Olivia rapidamente, mas sua voz falhou e os olhos se encheram de lágrimas. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, parecendo ponderar se deveria continuar. Por fim, decidiu falar: "Naquele dia, depois que Caio foi embora, acabei cochilando com a televisão ligada. Durante o sono, ouvi você chegar, falar algo ao telefone e sair novamente. O que me despertou completamente foi o som da campainha. Achei que fosse Caio voltando. Quando abri a porta, por um momento, pensei que estava enlouquecendo." Olivia parou, visivelmente abalada, enquanto lutava para continuar. Gabriela esperou pacientemente. Após alguns minutos, sua sogra retomou, com a voz trêmula: "Na porta estava Caio. Pelo menos, foi o que pensei à primeira vista. Mas ele não tinha mais o bigode pequeno. Agora, estava com uma barba por fazer, com a aparência de quem não se cuida há dias. Estava vestido como um mendigo. Quando olhei melhor, percebi que não era ele. Era meu outro filho, o meu segundo menino." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Olivia, enquanto ela continuava: "Quando vi, uma dor aguda atravessou meu coração. E então, não lembro de mais nada." Gabriela ficou imóvel, processando a cena descrita por Olivia. A ideia de um reencontro entre mãe e filho, após tantos anos, era ao mesmo tempo emocionante e dolorosa. Lembranças da história que o companheiro de viagem no trem havia contado começaram a voltar à mente de Gabriela. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Ele a seguiu da estação e entrou no apartamento assim que ela saiu para o banco. No entanto, apesar do desconforto causado por isso, a revelação de que o outro filho de Olivia era um criminoso pesava ainda mais. "Você entende que seu Caio é um ladrão, não é?" disse Gabriela, com calma. "E ladrões devem estar na cadeia. Precisamos avisar a polícia." Olivia olhou para Gabriela com olhos suplicantes. Segurando a mão da nora, implorou: "Gabriela, eu já os privei de uma vida normal e do amor de mãe. Como posso agora entregar meu próprio filho? Por favor, me deixe descansar." Gabriela, percebendo que Olivia estava exausta, saiu do quarto, quase esbarrando em uma enfermeira idosa que a observou de forma curiosa. Sem dar muita atenção ao encontro, Gabriela seguiu para casa, tentando ligar para Vitor no caminho, mas ele continuava sem atender. Durante a noite, Gabriela pensou em Olivia e no peso que a sogra havia carregado ao longo de sua vida. Após tantos anos de casamento com Vitor, percebeu que sabia muito pouco sobre aquela mulher que sempre lhe parecia tão forte e reservada.
Na manhã seguinte, Gabriela decidiu fazer algo especial. Preparou a torta de maçã favorita de Olivia e voltou ao hospital. Ela sentia que, a partir daquele momento, a relação entre as duas seria mais próxima e baseada em confiança. Mas, assim que entrou no quarto, Gabriela foi recebida por gritos e acusações inesperadas. Como você pôde? Quase berrava Olivia, com os olhos cheios de fúria. Eu te contei tudo de coração aberto, e você, traiçoeira, entregou meu Caio à polícia. Gabriela ficou paralisada, sem entender nada. Tentou se justificar, com a voz trêmula. Do que a senhora está falando? Eu não entreguei ninguém. Mas Olivia não queria ouvir. Seu rosto estava vermelho de raiva enquanto continuava. Hoje de manhã, um investigador veio aqui. Disse que Caio foi preso e começou a me fazer perguntas. Só podia ter sido você. Não quero mais te ver. Gabriela saiu do quarto sentindo um peso amargo no peito. Havia esperado que sua relação com Olivia melhorasse, mas agora parecia estar pior do que nunca. A sogra estava convencida de que havia sido traída e se recusava a ouvir qualquer explicação. Sentando-se em um banco no corredor do hospital, Gabriela, ainda tentando processar a situação, pegou o celular e tentou ligar para Vitor novamente. Após várias tentativas, finalmente ele atendeu a videochamada. Porém, para sua surpresa, o que apareceu na tela não foi uma chamada comum, mas um vídeo inesperado. Na tela, viu uma cama coberta por lençóis de seda, claramente não hospitalares. Deitado nela estava Vitor, abraçado a uma jovem mulher. Percebendo o erro, Vitor começou a apertar o telefone desesperadamente para encerrar a ligação, mas já era tarde demais. Gabriela tinha visto tudo. Enquanto ele tentava dizer algo, ela encerrou a chamada. Por alguns minutos, ficou paralisada, tremendo de indignação e dor. A traição era clara, e só agora Gabriela percebia o quanto havia sido enganada. Havia retirado todo o dinheiro para salvá-lo, mas ele estava usando os recursos para se divertir com uma garota pelo menos 10 anos mais jovem. Um turbilhão de emoções tomou conta dela: mágoa, raiva, frustração. Sentiu-se tola por ter acreditado em Vitor. Um desejo súbito de largar tudo e fugir surgiu em sua mente. Então, lembrou-se do sítio, seu refúgio. Decidida, levantou-se rapidamente e foi para casa buscar suas coisas, enquanto um sentimento de revolta a consumia. No caminho, algo começou a incomodá-la. Sentia que estava sendo seguida. Olhou várias vezes para trás, mas não viu ninguém conhecido. Ignorando o desconforto, continuou seu trajeto até chegar à vila, já no final da tarde. Gabriela sempre amou aquele lugar. Sempre que se sentia sobrecarregada pelo trabalho ou pelas dificuldades da vida, corria para lá nos fins de semana. A vila, com seu ar puro e tranquilidade, sempre a ajudava a se renovar. Naquele momento, ela desejava que o mesmo pudesse acontecer, que aquele lugar curasse sua alma ferida. Inspirou profundamente o ar fresco, tentando se acalmar, quando foi surpreendida por uma voz infantil atrás dela. Tia, você por aqui? Ela se virou e, ao ver o menino, sorriu pela primeira vez em horas. Carinhosamente, bagunçou os cabelos dele e respondeu com ternura. Sim, estou aqui de novo. Como você está, meu pequeno? Meu pequeno cuidador. Por que ainda está na rua a essa hora? O garoto deu um sorriso envergonhado, esfregou o nariz e respondeu com tristeza. Meu pai trouxe os amigos de novo. Eles passaram a noite toda bebendo. Para não atrapalhar, fui dormir no celeiro. Quando vi você, fiquei feliz e vim cumprimentá-la. Já que veio, entre. Vamos para dentro. Gabriela abriu a porta e o conduziu para dentro de sua casa. Depois de oferecer um banho e uma refeição, Gabriela arrumou uma cama para o menino e o colocou para dormir. Enquanto isso, começou a organizar a mesa. De repente, ouviu batidas leves na janela. Para não acordar o garoto, pegou uma blusa, colocou sobre os ombros e foi para fora. A vila, geralmente tranquila, parecia estranhamente inquieta naquela noite. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, foi empurrada contra a parede fria de sua casa. Um objeto pontiagudo pressionava suas costelas, e ela não conseguia ver o rosto do agressor por causa do capuz e da gola alta da jaqueta. Então, sua traidora, entregou meu parceiro para a polícia? Sussurrou o homem, com uma voz gelada e ameaçadora. Gabriela tentou se desvencilhar, mas ele a pressionou ainda mais contra a parede. Na vida, tudo tem um preço, e você vai pagar caro se não tirar meu amigo de lá. Ele não conseguiu terminar a frase,
pois foi subitamente empurrado, como se algo ou alguém o tivesse atingido. Na escuridão, Gabriela viu duas silhuetas masculinas lutando no chão, trocando socos. Embora não reconhecesse o primeiro agressor, a figura do segundo homem lhe parecia familiar. Após alguns golpes, o agressor inicial se levantou e fugiu em direção à estação de trem. "Você está bem?" perguntou o homem que havia ficado. Foi então que Gabriela o reconheceu. Era o mesmo estranho que, no trem, havia chamado Olivia de mãe. Ainda em choque, ela agradeceu. "O que você está fazendo aqui? Muito obrigada por me ajudar. Eu nem sei o que teria feito sem você." Gabriela sorriu timidamente, e percebendo o que havia dito, completou. "Ah, não posso deixar você aqui na porta. Entre, por favor. Entre, conte tudo lá dentro", disse ela, conduzindo para a cozinha iluminada. Assim que chegaram, Gabriela notou que ele estava ferido. Ignorando as recusas dele, insistiu que tirasse a camisa para que ela pudesse tratar o ferimento. Enquanto limpava a ferida, percebeu que Anton, agora sabia seu nome, era forte e estava em boa forma. Desviou o olhar, envergonhada, e disse: "Pronto. Agora podemos conversar. Como você acabou no meu quintal?" Anton sentou-se timidamente na ponta da cadeira e respondeu: "Na última vez, eu segui você. Me desculpe por isso, mas aprendi a não confiar em ninguém. Queria falar diretamente com minha mãe, mas, assim que ela abriu a porta, desmaiou. Fiquei assustado e saí correndo. Vi a ambulância levá-la e pensei em visitá-la no hospital, mas sabia que, vestido assim, não me deixariam entrar. Então, decidi procurar você para perguntar como ela estava. Mas, todas as vezes, fiquei com medo de me aproximar." Gabriela ouviu com atenção, sentindo que, apesar das circunstâncias, havia mais naquela história que ela ainda não sabia. Gabriela encheu a xícara de Anton com chá quente e colocou alguns sanduíches na mesa. "Desculpe, por enquanto é só isso que tenho para oferecer. Quando cheguei, o mercado já estava fechado. Amanhã de manhã vou buscar mais coisas." Anton segurou a xícara com as duas mãos e olhou para ela com gratidão. "Obrigado. Isso já é mais do que suficiente. Quando você foi para a estação, senti um pressentimento ruim, embora não saiba exatamente por quê. Não queria incomodar, principalmente depois de ver você com aquele menino. Então decidi passar a noite no celeiro, para não assustar ninguém. Mas aí aquele homem apareceu. O que ele queria com você?" Gabriela contou a ele tudo o que havia acontecido, como sua sogra acusou injustamente, o envolvimento de Caio nos crimes, os roubos e como Olivia acreditava que ela havia denunciado o irmão à polícia. Os dois conversaram até quase meia-noite na pequena cozinha. Gabriela sentiu-se confortável, como se conhecesse Anton há anos. Quando chegou a hora de dormir, ela ofereceu um lugar na casa, mas ele recusou categoricamente. "O celeiro é mais do que suficiente para mim, não se preocupe", disse ele, enquanto caminhavam até a porta. Antes de sair, Anton se virou e perguntou: "Gabriela, você poderia me emprestar alguma roupa amanhã? Gostaria de visitar minha mãe no hospital. E se puder me acompanhar, seria ótimo. Quero finalmente vê-la." Gabriela sorriu, com uma leve ironia na voz. "Claro. Agora posso até dar todas as roupas daquele canalha. Que a amante jovem dele cuide disso." Ela foi até o quarto, pegou algumas roupas de Victor e as entregou a Anton, que agradeceu em silêncio e saiu para o quintal. Naquela noite, Gabriela ficou acordada até quase o amanhecer, reorganizando seus pensamentos e revivendo tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Ao acordar, percebeu que Theo já havia saído. Mais uma vez, sentiu que precisava resolver o futuro dele o quanto antes. Ao sair de casa, ouviu uma voz familiar: "Bom dia." Virando-se, encontrou Anton sentado em um banco no quintal. Ele parecia completamente diferente. Na noite anterior, pediu permissão para usar o banheiro do celeiro, e agora, limpo, com cabelo arrumado e vestindo um conjunto esportivo de Victor que lhe caía perfeitamente, não parecia mais o homem desleixado que ela havia acolhido. Sorrindo, Gabriela comentou: "Você está irreconhecível." "Tudo bem, vamos lá. Vou levá-lo para ver sua mãe. Embora eu ache que ela vai me expulsar novamente sem nem me deixar falar." Anton riu, e os dois se prepararam para a difícil visita ao hospital. Enquanto viajavam de trem, Gabriela e Anton conversaram sobre tudo o que haviam vivido nos últimos dias. Durante o diálogo,
Gabriela contou o que soube de Olivia, como ela acreditava ter perdido um dos filhos no incêndio e o havia mentalmente enterrado, carregando essa dor por tantos anos. Anton ouviu com atenção e, com um tom melancólico, respondeu: que tipo de filho eu seria para ela, se ela nos abandonou? Fui salvo do incêndio por uma das cuidadoras. A vida dela nunca foi fácil, ela não tinha família ou filhos. Não sei como conseguiu, mas, daquele dia em diante, ela me tornou seu filho. E nunca me arrependi disso. Gabriela percebeu a dúvida em seus próprios olhos, o que levou Anton a acrescentar: você deve estar se perguntando se eu sabia de tudo isso, não é? Sim, minha mãe adotiva, Nina, nunca escondeu que eu era adotado. Mas ela nunca falou sobre meu irmão ou minha mãe biológica. Só no leito de morte me deu aquela foto da mulher desconhecida e contou toda a história. Quando chegaram à porta do quarto de Olivia, trocaram olhares, como se buscassem apoio um no outro. Gabriela, surpreendendo até a si mesma, colocou a mão sobre a de Anton e disse em um sussurro: não tenha medo, vai ficar tudo bem. Sabe, nós não nos dávamos muito bem antes, mas, depois de tudo isso, percebi que ela não é uma pessoa tão ruim. Entre e tente perdoá-la. Eu espero por você aqui no corredor. Gabriela preferiu não mencionar a situação com Caio, ainda acreditando que Olivia pensava que ela havia sido responsável por chamar a polícia. Anton ficou no quarto por cerca de 20 minutos. Quando voltou, chamou Gabriela inesperadamente para entrar. Olivia estava deitada, com o rosto ainda molhado de lágrimas, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Estendendo as mãos para Gabriela, disse com a voz tremendo de emoção: Gabriela, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu pensei que você tivesse entregado o Caio, mas uma vizinha de quarto me contou que ouviu a enfermeira Kátia falando com o médico-chefe sobre nossa conversa. Foram eles que chamaram a polícia, e eu, pecadora, joguei toda a culpa em você. Me perdoe e obrigada por trazer meu filho, o meu Anton, de volta para mim. Enquanto falava, Olivia chorava copiosamente. O coração de Gabriela apertava ao vê-la assim, e naquele momento sentiu-se pronta para perdoar tudo, exceto a traição de seu marido. Vitor continuava ligando insistentemente, mas Gabriela já havia decidido: assim que saísse do hospital, pediria o divórcio. Não queria mencionar isso a Olivia naquele momento, pois sabia que sua sogra já havia passado por muito estresse nos últimos dias. Quando tudo ficou resolvido no hospital, Anton a seguiu até o corredor. Tocando suavemente sua mão, perguntou: você vai para o sítio hoje? Posso acompanhá-la? E se aquele bandido resolver aparecer de novo? Disfarçando a alegria, Gabriela respondeu rapidamente: sim, é uma boa ideia. Vou tentar chegar lá até às 5 horas. Nos encontramos na estação. Depois de tudo o que havia acontecido, Gabriela não queria estar sozinha, mas também não queria que Anton desaparecesse de sua vida. Após fazer as pazes com Olivia, sentia-se mais leve, embora a lembrança da traição de Vitor ainda a incomodasse. Decidida a virar essa página, pediu o divórcio com surpreendente tranquilidade. Seu período de licença estava terminando, e no dia seguinte precisaria voltar ao trabalho. Na estação, Gabriela chegou meia hora antes do combinado com Anton. Para sua surpresa, ele não estava lá. Após esperar vários minutos, decidiu embarcar no trem sozinha. Por um lado, entendia que Anton não tinha nenhuma obrigação de aparecer. Por outro, sentia-se magoada por ter criado expectativas, mesmo sabendo que ainda carregava a dor da traição de Vitor. Tentando afastar os pensamentos sobre Anton ou qualquer outra possibilidade de relacionamento, sentou-se perto da janela do trem e resolveu cochilar. Assim que o trem começou a se mover, sentiu um toque suave em seu ombro. Ao abrir os olhos, viu Anton, com um sorriso radiante. Desculpe o atraso, disse ele, com um tom animado. Acredita que você me deu sorte? Ou talvez tenha sido essa roupa elegante. Consegui um trabalho enquanto esperava por você. Ele começou a contar entusiasmado, quase sem fôlego, sobre como havia chegado cedo à estação e, ao passear, encontrou um anúncio de emprego em uma loja que procurava um carregador. Não pense mal de mim. Sou mecânico de carros. Minhas mãos são boas para o trabalho. Mas, em todo lugar que eu ia, me olhavam torto e me mandavam embora. Agora vou começar com isso, só por enquanto, até conseguir me reerguer. Depois, com certeza, volto para minha área. Gabriela ouvia, surpresa com a transformação diante de seus olhos.
O homem que antes parecia perdido e sem esperanças agora exalava energia e determinação. Ao caminharem juntos da estação até o sítio, Anton perguntou de repente: "E que tipo de problema você foi resolver hoje? Talvez eu possa ajudar. Desculpe, se não quiser falar, tudo bem. Mas sei que, às vezes, desabafar ajuda." Gabriela sorriu e desviou o olhar, respondendo: "Vamos deixar isso para depois. Olha só quem já está nos esperando." Ela apontou para o quintal, onde Theo estava sentado em um banco, segurando um buquê de margaridas. Assim que os viu, o garoto exclamou: "Olha só! Peguei essas flores só para você, tia Gabriela. Vamos tomar chá com sua geleia de framboesa? E quem é ele?" Anton e Gabriela trocaram olhares cúmplices antes de caírem na risada. Após se recompor, Anton estendeu a mão para Theo e, com um sorriso acolhedor, disse: "Eu não fui tão cavalheiro quanto você, esqueci completamente das flores para a dama. Mas vou corrigir isso. Meu nome é Anton. E o seu, jovem cavalheiro?" Theo franziu a testa, cruzou os braços e respondeu com um tom bravo: "Não sou seu cavalheiro, você que é." Depois de uma breve pausa, o menino olhou Anton de cima a baixo e perguntou, curioso: "Você sabe jogar pedras na água? Vamos ver quem joga mais longe." Anton concordou, mas antes que pudesse responder, Theo puxou pela mão em direção ao portão. Gabriela, rindo da cena, gritou: "Não demorem. Vou cozinhar batatas para o jantar." Os dois voltaram algum tempo depois, com os rostos iluminados por sorrisos. Assim que entrou, Theo anunciou com entusiasmo: "Tia Gabriela, o Anton agora é meu amigo de verdade. Ele até me protegeu do papai Nicholas, que queria me dar um tapa." Gabriela olhou surpresa para Anton, que segurava Theo nos braços e respondeu com leveza: "Só expliquei para ele que não se deve bater em crianças, nem em mulheres bonitas. Agora, eu e o Theo vamos proteger você, sempre." Ele olhou diretamente para Gabriela, e o tom em sua voz fez um arrepio percorrer seu corpo. Tentando disfarçar a emoção, ela respondeu com um sorriso nervoso: "Vamos comer, já temos nossos defensores." Naquela noite, mais uma vez, Gabriela decidiu não deixar Theo voltar para casa, sabendo que o padrasto continuava bebendo. Quando o menino adormeceu no sofá, Anton colocou a mão sobre a dela e, com um tom suave, disse: "Você prometeu me contar o que está acontecendo. Talvez eu possa ajudar." Com lágrimas rolando pelo rosto, Gabriela começou a desabafar. Falou sobre seu sonho de construir uma família feliz e cheia de filhos, e como Olivia culpava por não conseguir engravidar, mesmo sabendo de todo o esforço que fazia. Relatou o incêndio no sítio, o sofrimento de Theo, que despertou nela uma compaixão imediata, e todas as dificuldades que enfrentou recentemente. "E então, eu conheci você", concluiu, segurando uma xícara de chá quente para tentar se acalmar. Anton segurou a mão dela, inclinou-se e a beijou suavemente em seu rosto antes de responder: "Nada disso vale uma só lágrima sua, Gabriela. Ou tem mais algo que você ainda não me contou?" Os lábios de Gabriela tremeram antes de continuar. "Meu marido me obrigou a retirar todo o dinheiro da conta, mas descobri que ele tinha uma amante mais jovem. Além disso, eu quero adotar o Theo, mas agora que pedi o divórcio, duvido que me deixem ficar com ele." Anton a olhou com determinação e disse: "Não se preocupe, Gabriela. Vamos resolver isso. Você não está mais sozinha." Anton enxugou delicadamente a lágrima que escorria pelo rosto de Gabriela e, inesperadamente, declarou: "Sei que não sou digno de uma mulher como você, mas não consigo evitar. Me apaixonei por você desde o primeiro dia. Só me dê uma chance, e prometo que farei de tudo para te fazer feliz. Só preciso de um pouco de tempo." Gabriela, de forma inexplicável, acreditou nele imediatamente. Havia algo em Anton, uma segurança tranquila, um calor em sua voz, que a fazia querer se refugiar nele, como se pudesse protegê-la de todas as adversidades do mundo. No dia seguinte, começaram a viajar juntos de trem todas as manhãs para visitar Olivia no hospital. A saúde dela havia melhorado significativamente, e os médicos garantiram que logo seria liberada. Gabriela decidiu que esperaria até a alta para contar à sogra sobre o divórcio, mas, para sua surpresa, Olivia tomou a iniciativa. "Gabriela, é verdade que você pediu o divórcio de Victor?" perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Gabriela confirmou com um leve aceno de cabeça.
Olivia, suspirando, continuou. Se as coisas não estão bem, para que prolongar o sofrimento? Além disso, vejo como Anton olha para você, com um brilho nos olhos, atento a cada palavra sua. Gabriela corou e abaixou os olhos, sem responder, mas por dentro sabia que também estava apaixonada por Anton. Depois que Olivia foi liberada do hospital, Gabriela e Anton começaram a viver juntos no sítio. Anton, determinado a tornar o lugar mais acolhedor, logo começou a fazer melhorias na propriedade. Por enquanto, teremos que ficar aqui até eu conseguir alugar uma casa melhor. O outono está chegando, disse ele, enquanto trabalhava em uma pequena reforma. Com suas habilidades, Anton rapidamente construiu uma extensão na entrada da casa, algo que Gabriela sempre desejou, mas nunca teve. Um dia, ele chegou do trabalho com novidades. Acredita que Caio foi condenado? Ele não vai poder roubar por muitos anos. Minha mãe está vendendo o apartamento para compensar as vítimas dos roubos. Ele fez uma pausa antes de continuar. E parece que Vitor já levou a amante para o apartamento. Foi o que uma vizinha me contou. Anton então abraçou Gabriela com firmeza e disse: Vamos resolver tudo isso. Eu vou cuidar de você, do Theo, de tudo. Em seguida, ele mencionou que seu antigo chefe havia lhe convidado para conversar sobre um emprego na oficina mecânica, um trabalho que pagava bem e poderia ajudá-los a recomeçar. Olhando para Gabriela com carinho, perguntou: E você? Como foi na assistência social? Gabriela suspirou profundamente antes de responder. Como eu temia, quem deixaria uma mulher divorciada adotar um menino? Disse, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Anton, sem hesitar, ajoelhou-se diante dela. Seus olhos encontraram os de Gabriela com uma intensidade que parecia carregar uma promessa. Eu sei como podemos resolver isso, disse ele, com um olhar firme e cheio de esperança. Case-se comigo. Assim, teremos uma família completa e poderemos adotar o Theo. Gabriela ficou paralisada, surpresa com a proposta. Apesar do carinho que sentia por Anton, a ideia de que ele estava se propondo apenas para ajudá-la a adotar Theo a deixou frustrada. Não era isso que ela queria. Sim, precisava de ajuda, mas desejava estar ao lado de Anton por amor, não por conveniência. Sem dar uma resposta, Gabriela levantou-se rapidamente e fingiu que estava ocupada lavando a louça. Na verdade, queria esconder as lágrimas de frustração que agora escorriam por seu rosto. Como ela desejava ouvir aquela proposta, mas não sob essas circunstâncias. Para ela, não importava que Anton ainda não tivesse uma casa própria ou um emprego estável. Estava disposta a enfrentar tudo com ele, desde que fosse por amor. De repente, sentiu Anton se aproximar. Ele a abraçou pelos ombros, e com a voz baixa e cheia de arrependimento, sussurrou: Me desculpe, fui um idiota. Não pense que fiz essa proposta só para facilitar a adoção do Theo. Gabriela, eu te amo. Amo muito. Não consigo imaginar minha vida sem você. Gabriela virou-se lentamente e encontrou nos olhos de Anton um amor tão profundo e sincero que, incapaz de resistir, o beijou. Naquele momento, todo o peso que carregava parecia desaparecer. Aquela noite foi a primeira que passaram juntos. Na manhã seguinte, ao acordar, Gabriela percebeu que Anton não estava ao seu lado. Ao sair do quarto, encontrou um bilhete sobre a mesa. Nele, Anton escreveu que a amava profundamente e faria de tudo para fazê-la feliz. Ao ler aquelas palavras, Gabriela sorriu. Ela torcia para que, dessa vez, seus sentimentos não a traíssem. Mais tarde, antes de começar as aulas, Gabriela ligou para Olivia. A chamada demorou a ser atendida, e Gabriela começou a se preocupar, temendo que algo pudesse ter acontecido. Quando finalmente ouviu a voz da sogra, sentiu um alívio misturado com apreensão. Olivia, como você está? Perguntou, tentando soar animada. A voz de Olivia carregava um tom de cansaço e resignação, como se o peso dos últimos eventos tivesse se tornado insuportável. Onde mais eu estaria, se não com Vitor e a namoradinha dele? Respondeu, com uma pitada de amargura. Ah, Gabriela, essa moça só sabe gastar o dinheiro dele e ir a salões de beleza. Se não fosse por mim, Vitor já teria morrido de fome ou passado mal com as pizzas que eles pedem quase todos os dias. Gabriela engoliu em seco, resistindo à vontade de comentar que Vitor estava enfrentando as consequências de suas escolhas. Em vez disso, preferiu manter o tom neutro para não estragar a conversa. Olivia suspirou profundamente antes de continuar. Ele não está feliz, Gabriela. Eu vejo isso. Ele tenta fingir, mas toda vez que a moça sai para se divertir, ele fica em silêncio,
olhando para o nada, como se algo estivesse corroendo por dentro. Às vezes, até me pergunta de você, mas evita tocar no assunto por muito tempo. Acho que ele sabe que perdeu algo valioso, mas é orgulhoso demais para admitir. Olivia, eu não sei o que dizer. Ele fez a escolha dele, disse Gabriela, com a voz trêmula, tentando esconder as emoções conflitantes. Olivia soltou uma risada amarga. Sim, ele fez. E agora está preso a essa escolha. Gabriela. Ele está tentando viver uma vida que não faz feliz, e eu fico no meio disso, tentando manter tudo de pé. O silêncio se alongou, mas antes que Gabriela pudesse responder, Olivia concluiu. Você foi a melhor coisa que aconteceu a ele, e ele sabe disso. Mesmo que nunca tenha coragem de admitir. Olivia continuou falando sobre Caio, mencionando que ele estava sofrendo na prisão e pedindo a ela que enviasse chá, cigarros e outras coisas triviais. Mas Gabriela precisava começar sua aula e se despediu, prometendo ligar novamente em breve. Ao desligar, mais uma vez sentiu pena de Olivia. Apesar de ter 3 filhos, a mulher parecia não encontrar verdadeira alegria. No final do dia, quando Gabriela voltou para casa, seu humor mudou imediatamente. Ao entrar na sala de jantar, encontrou Anton e Theo sentados à mesa. 2 vasos decoravam o centro da mesa, um com margaridas e outro com rosas. Anton, sorrindo, disse. O Theo insistiu que precisávamos te surpreender. Acho que conseguimos. Gabriela não conseguiu conter o sorriso. Naquele momento, sentiu que, apesar de todas as dificuldades, estava começando a construir uma nova vida cheia de possibilidades. Theo foi o primeiro a demonstrar sua empolgação. Levantou-se correndo, foi até Gabriela e exclamou. Nós trouxemos flores para você. E também batatas. Gabriela riu com a espontaneidade do menino e, após preparar as batatas, olhou para Anton e perguntou, curiosa. Qual é o motivo para tanta celebração? Anton, com um sorriso discreto e as mãos para trás, respondeu. Primeiro, fui contratado na oficina mecânica e até recebi um adiantamento. E segundo, ele revelou uma pequena caixinha de veludo, que estava escondida atrás das costas. Ao abri-la, mostrou um anel simples, mas cheio de significado. Não são diamantes, pelo menos por enquanto, mas mesmo assim, você ainda não me respondeu. Quer se casar comigo? Naquele momento, tanto Anton quanto Theo olhavam para Gabriela com olhos esperançosos. Gabriela não conseguiu segurar a emoção e começou a rir de alegria antes de responder. Sim, aceito. Anton, tomado pela felicidade, pegou Theo nos braços, apertando os 2 contra o peito, e sussurrou. Nós seremos a família mais feliz, eu prometo. Um mês depois, em um pequeno e acolhedor café em frente ao cartório, a celebração estava em pleno andamento. Apenas alguns convidados estavam presentes, mas a felicidade no ar era contagiante. Theo, radiante, não parava de repetir. Agora eu tenho uma família de verdade. A mamãe Gabriela e o papai Anton. Vou te dar margaridas todos os dias. Mamãe. Gabriela, com lágrimas nos olhos, abraçou o menino com carinho, sentindo que, finalmente, o sonho de construir uma família estava se tornando realidade. Olivia, sentada ao lado, enxugava discretamente uma lágrima enquanto dizia, emocionada. Meus queridos, estou tão feliz por vocês. E, Gabriela, como sua sogra pela segunda vez, prometo te amar como a filha que Deus não me deu, mas me deu você. Depois de uma pausa, Olivia olhou para Theo e completou. E agora, meu neto, eu prometo que nunca mais estará sozinho. Anton, segurando a mão de Gabriela, olhou para ela com um sorriso cheio de amor. Ele se aproximou de Theo, bagunçando carinhosamente seus cabelos, e declarou. Agora somos oficialmente uma família. E, Theo, prometo ser o pai que você merece. A celebração no café foi marcada pela simplicidade, mas também pela alegria genuína de um novo começo. Gabriela e Anton, além de se casarem, oficializaram a adoção de Theo naquele mesmo dia. Gabriela sentiu que sua vida finalmente fazia sentido. Ela olhou para Anton com um sorriso misterioso, chamando a atenção de todos à mesa. Com um tom de expectativa na voz, disse: Acho que este é o momento perfeito para compartilhar uma novidade. Anton inclinou-se para a frente, intrigado, enquanto Olivia apertava as mãos, ansiosa. Gabriela fez uma pausa dramática, observando as expressões curiosas à sua volta, antes de revelar: estou grávida. E acho que são gêmeos. Por um breve momento,
O silêncio tomou conta da sala enquanto as palavras de Gabriela eram processadas. Então, a reação veio como uma explosão. Anton ficou boquiaberto, seus olhos brilhando de pura emoção. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira, e a abraçou com força. Gabriela, isso é incrível. Gêmeos? Você está falando sério? Perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Olivia, emocionada, levou as mãos ao rosto enquanto lágrimas escorriam. Meus netos. Gêmeos. Ah, Gabriela, isso é um presente de Deus. Exclamou, levantando-se para abraçar a nora. Mal posso esperar para ajudar a cuidar deles. Theo, com um sorriso radiante, bateu palmas animadamente e gritou. Eu vou ter 2 irmãos de uma vez? Isso é demais. Eu quero ajudar. Posso ajudar? Gabriela não conteve o riso ao ver a alegria contagiante ao seu redor. Anton segurou seu rosto com as 2 mãos, olhando-a nos olhos com uma ternura avassaladora. Obrigado, Gabriela. Obrigado por trazer tanta felicidade para minha vida. Eu prometo que vou cuidar de vocês com tudo que tenho. Ele a beijou suavemente na testa, enquanto Olivia e Theo comemoravam juntos ao redor deles. Naquele momento, Gabriela sentiu-se envolvida por uma onda de amor e esperança, percebendo que finalmente estava construindo a família que sempre sonhou. Gabriela estava genuinamente feliz. Nos meses seguintes, Anton começou a trabalhar na oficina mecânica e, com a ajuda de amigos, construiu uma nova casa para a família. Eles conseguiram um empréstimo sem juros, e mesmo com rotinas exaustivas na oficina e na construção, Anton nunca deixou de cuidar de Caio. Durante os primeiros 6 meses, ele enviou regularmente pacotes para a prisão, algo que Victor, vivendo sua vida despreocupada, nunca se preocupou em fazer. Após esse período, Caio pediu para que Anton o visitasse. Durante a visita, Caio pediu perdão a ele e a Olivia, além de revelar onde havia escondido a maior parte do dinheiro roubado. Esse valor foi suficiente para quitar as dívidas e ainda permitiu que Olivia comprasse um pequeno apartamento na cidade. Finalmente, todos pareciam estar encontrando seus caminhos, e a promessa de uma nova vida cheia de amor e recomeços estava se tornando realidade. Se você gostou dessa história, não se esqueça de clicar no botão curtir. Para você, é só um clique, mas para mim, significa muito. Obrigada pelo apoio e até a próxima!